Há dentro dos nossos corações e mentes, memórias, um relicário de lembranças que trazemos ao longo do tempo. Hoje, por acaso, eu estava ouvindo a música de mesmo nome do Nando Reis, e relicário foi a palavra que me fez pensar nesse texto. Relicário, originalmente um objeto litúrgico que se usava para guardar as relíquias dos santos. Supostos pedaços da cruz de Cristo, roupas, ossos, dentes, ou qualquer coisa que tenha pertencido intimamente a um suposto santo. Mas com o passar do tempo, tal palavra foi sendo ressignificada, passando a se referir a uma pequena caixa, onde guardamos nossas relíquias. Qualquer tipo de recipiente onde você possa guardar as suas lembranças, as suas memórias, as suas cartas do passado, aquele pedaço de papel de bala, aquele ingresso de show, qualquer coisa que te faça lembrar de algum momento importante da sua vida. Hoje vejo minha memória, meu pensamento como um tipo de relicário pessoal. Durante muitos anos fui de guardar coisas em caixinhas. Flores secas, conchas, cartinhas de namoradas, fotos, pequenos presentinhos bobos como um pingente, um colar, um anel, mechas de cabelo, elásticos. Um dia, já casado com Mariana, ela me disse que tinha uma caixa de memórias, onde guardava as suas coisinhas também. Caixa de memórias. Era um termo que eu nunca tinha ouvido ou sequer pensado em usar para me referir a esse tipo de coisa. Achei curioso e divertido ao mesmo tempo. Apesar de ser muito óbvio você ter uma caixa de memórias, não é mesmo? E não me senti mais tão esquisito em ser alguém que ainda tem esse tipo de coisa. Apesar de eu saber que não é algo tão incomum assim. Talvez você que está vendo esse vídeo tenha sua própria caixinha de memórias, não é mesmo? Mas o fato é que hoje eu não carrego mais esses objetos guardados comigo como costumava antigamente. E não tem a ver com revoltinha boba ou alguma coisa do tipo. Eu apenas achei que estava ocupando espaço e que não tinha mais motivo para ficar guardando esse monte de tralha por tanto tempo, carregando de uma casa para outra porque eu me mudo o tempo todo. Porque eu penso que o que importa fica na memória da gente. É comum que quando a gente termina relacionamento acabemos por jogar fora várias coisas, né? Existe um momento de tristeza, de raiva, uma certa revolta, aquela vontade de se livrar daquilo que pode te machucar de alguma forma. Você não quer lembrar do pé na bunda ou lembrar de palavras que agora te soam tão falsas, escritas em papéis de carta, guardanapos, folhas de caderno. Você não quer ver aquele bicho de pelúcia que te lembra alguém ou algum momento, ou alguma coisa do tipo. Mas eu, no geral, sempre fui do tipo que não liga muito para essas coisas. Do tipo que arquiva coisas como passagens da vida na memória, lembranças do que já foi. Então, durante anos e anos, eu tive essas coisas guardadas comigo sem me importar muito com o efeito que poderiam ter na minha pessoa ou algo do gênero. No fim das contas, eram apenas nostalgia, lembranças pueris de coisas que já aconteceram, risos, choros, momentos até engraçados de lembrar. Mas as minhas relíquias nunca se resumiram apenas a coisas de ex-namoradas e ex-relacionamentos. Haviam letras de música anotadas à mão dos tempos que a internet era luxo. E não dava para você ficar imprimindo letra ou digitar coisas no computador para guardar depois. Letras de música que escrevi para algumas bandas que eu tinha anotadas em qualquer pedaço de papel que eu achasse por aí. Uma pasta velha cheia de cifras e músicas que eu encontrava por aí e imprimia para poder ensaiar com a minha banda. Outra pasta cheia de desenhos que eu fazia, fanzines com os quais eu colaborava, pastas com inúmeras planilhas de RPG que eu nem lembrava mais que existiam, fotos impressas de uma época em que máquina digital era uma novidade, ou sequer existia. Flyers e panfletos de shows que eu fiz com as minhas bandas. Quinquilharias da maior variedade. Com o tempo e as várias mudanças de casa, obviamente que muitas dessas coisas se perderam no caminho e outras apenas joguei fora deliberadamente, porque afinal de contas estavam só ocupando espaço pegando poeira. Hoje em dia tenho bem poucas coisas guardadas. Mas as minhas relíquias, o meu relicário, é o meu pensar. É a minha memória que muitas vezes eu transformo em textos. E estes sim são as minhas relíquias. Estes sim eu sempre guardo para reler um dia, como reli recentemente para poder fazer tantos desses vídeos ou preparar o meu livro que vai sair ano que vem. E às vezes bate uma nostalgia, né? E aí eu lembro de tantos quandos e ondes ao longo dessa vida. E percebo que tem coisas com mais de 10 anos de idade que parecem ter acontecido ontem, enquanto outras de uma semana atrás já se parecem com um século. Enquanto eu estava na cozinha preparando alguma coisa para comer, eu lembrei que no ano 2000 eu já trabalhava com isso há 3 anos. Significa que faz mais de 20 anos que eu estou vivendo dentro de cozinhas profissionais. Ao ouvir algumas músicas eu lembro que decorei a letra de várias delas para cantar na minha primeira banda, lá em 1994. Alguns de vocês talvez não tivessem nem nascido em 1994. E aí eu lembro que eu me casei pela primeira vez em 2003. E mesmo quando eu penso no passado mais recente, eu já percebo que faz quase 5 anos que a Mariana está na minha vida, que me fez perceber tanto sobre mim mesmo que eu nunca tinha percebido antes. Noto que a Cozinha Pirata já tem quase 4 anos, mais de 3 deles aqui nesse endereço onde estamos agora. Dentro da nossa cabeça sempre temos um relicário ao qual damos a forma que nos parece mais conveniente. Já disse algumas vezes que me vejo por dentro como uma enorme biblioteca, cheia de prateleiras por todos os lados, muitos e muitos
muitos livros em cada uma delas, cheia de quadros nas paredes, gavetas, armários, onde guardo tudo aquilo que vivo ao longo desses 40 anos. É um lugar amplo, sempre banhado por uma luz de entardecer, que entra por janelas enormes e cobre tudo o que está por lá. Eu não lembro de já ter visto esta minha biblioteca interna durante a noite. Acho que já vi em dias mais escuros, nublados, mas nunca à noite. Ali, cada livro nas prateleiras é uma história que eu vivi, uma história para contar. Em cada quadro da parede, uma lembrança impressa. Nas gavetas, os pensamentos que procuro deixar mais à mão, mais fáceis de encontrar. Nas caixas espalhadas, aquilo que pouco a pouco vou tirando para lá e para cá, ou jogando fora, porque já não serve para mais nada. Há sempre caixas no chão de tábuas corridas, mas o piso está sempre limpo. E o cheiro sempre é daquela cera antiga que se usava nas casas. Há sempre livros por todas as partes, mas nunca poeira ou desordem. Apesar de não ser a pessoa mais ordeira do mundo aqui do lado de fora. Mas houveram momentos em que a sujeira e a bagunça imperavam. Houveram momentos em que o caos se instaurava por negligência minha, por dores e coisas ruins que a vida nos dá muitas vezes, que a gente coloca em algumas caixas por um tempo. No fim das contas, eu sempre entrava lá e fazia uma faxina, e assim permanecia limpo e organizado por um tempo. A grande verdade é que cada um de nós organiza o que leva dentro de si de uma forma. Lembro da minha mãe dizer que tinha dentro dela várias gavetas cheias de papel. Lembro do meu pai dizer que tinha uma oficina, onde cada ferramenta servia para alguma coisa. Não importa como, mas todos nós temos nossos relicários aqui dentro, onde colocamos nossos sonhos, decepções, amores, desamores, alegrias, tristezas, onde colocamos os símbolos do que somos, partes nossas, algumas que sequer olhamos direito, outras que escondemos do olhar alheio, às vezes até do nosso próprio olhar. A pergunta que fica é: como você é por dentro? Como se organiza? De que forma guarda suas relíquias pessoais? Enquanto isso, lá vou eu organizando mais um monte de caixas, livros e quadros nas paredes, para jogar fora o que não importa mais e guardar aquilo que fui coletando nos últimos tempos.